A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meu querido amado irmão, eu estava olhando alguns vídeos no YouTube e ouvi um padre dizendo, que a Bíblia é um livro católico escrito por católicos para católicos. Nossa, eu tomei um susto tão grande, né? Isso é um anacronismo, dizer que foram os católicos que escreveram a Bíblia, porque quando a Bíblia foi escrita, principalmente o Antigo Testamento, não existia nem o cristianismo, quanto mais o catolicismo. Também o Novo Testamento foi escrito pela igreja primitiva, mas daí a gente já sabe que existe uma crença católica de que a igreja católica é a igreja primitiva, Mas com relação à maioria dos livros da Bíblia, que estão no Antigo Testamento, é algo completamente absurdo. Vou deixar aqui no link da descrição, vou deixar na descrição, o link do vídeo para se você quiser ver, Na verdade, o que o padre deve ter querido dizer é que foi a Igreja Católica que disse quais livros do Antigo Testamento comporiam a Bíblia e que realmente foi os católicos que escreveram o Novo Testamento. Quando Jesus começou a pregar, os livros do Antigo Testamento já estavam reunidos. Jesus uma vez entrou na sinagoga e leu um trecho do profeta Isaías. Jesus citava constantemente o Antigo Testamento. Por exemplo, na questão do divórcio, em Mateus 19, quando Jesus foi perguntado sobre o divórcio, ele fala, como foi no princípio, Deus criou homem e mulher, o que Deus uniu não separe o homem. Ele está fazendo uma referência ao livro de Gênesis. Jesus, por exemplo, disse com relação à sua ressurreição, essa geração má que é um sinal, nenhum sinal darei senão do profeta Jonas. Está no Antigo Testamento a história de Jonas. Então, Deus, ele inspirou profetas, eles escreveram, e Deus ordenou que eles preservassem esses livros. Nós, evangélicos, seguimos o canon que Jesus acreditava, que Jesus citava, que já estava pronto e que não existia nem cristianismo quando esses livros foram escritos e preservados e colecionados, Jesus também, em alguns momentos, ele citava quase que o Antigo Testamento inteiro. Por exemplo, ele disse assim, importa que na minha vida se cumpra tudo que foi dito na lei, que aí entra os livros de Moisés, os Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, nos profetas, e nos profetas eles incluíam também os livros que a gente considera históricos, como 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, e nos Salmos. Então Jesus falava constantemente do Antigo Testamento. Então o próprio Senhor Jesus nos mostrou quais livros eram inspirados, não foi nenhuma instituição, não. Eu quero ler uma passagem que Jesus cita 2 mortes, e essas 2 mortes abarcam o primeiro livro na Bíblia hebraica e o último, São os mesmos que a gente tem na Bíblia evangélica, só que estavam em ordens diferentes. Mateus, capítulo 23, o versículo 35 diz assim, e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Abel foi assassinado e está registrado no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia hebraica. E Zacarias está em Crônicas, que é o último livro da Bíblia hebraica, mas são os mesmos que nós temos, só que estão em ordem diferente. É como se Jesus citasse algo que estivesse para nós, em Gênesis e em Malaquias, que é o último na ordem que nós adotamos hoje. Então não tem como você acreditar que foi a Igreja Católica que escreveu o Antigo Testamento e a Igreja Católica que decidiu os livros que entrariam para a Bíblia. Vamos falar então do Novo Testamento. Com relação ao Antigo Testamento, é completamente absurdo dizer que foram os católicos que produziram o Antigo Testamento. Vamos então falar do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito pela Igreja Primitiva, inspirado por Deus. E a própria Igreja Primitiva, que não é a Igreja Católica, ela
usou critérios para definir quais livros eles aceitavam como inspirado por Deus. Um critério era se o livro tinha a autoridade de um apóstolo de Jesus Cristo. Então, os livros que foram escritos pelos apóstolos diretos de Jesus Cristo, né, aqueles que foram escolhidos, os 12 escolhidos para ser apóstolos, e esses livros certamente ganharam o reconhecimento da igreja, porque foi o próprio Jesus que estabeleceu os seus apóstolos, né? Então, a gente se refere aqui ao Evangelho de João, que foi discípulo direto de Jesus, as suas epístolas. A gente se refere também ao livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. O livro de Mateus também, o Evangelho de Mateus, que Mateus era um dos 12. O Evangelho de Lucas, Lucas era próximo do apóstolo Paulo. Pedro, nas suas epístolas, ele reconhece que aquilo que Paulo escreve era inspirado por Deus. E o Evangelho de Marcos, que Marcos era próximo do apóstolo Pedro. Então, assim, esses livros foram ganhando a confiança dos primeiros cristãos, e a Igreja Católica, ela, na verdade, ela veio a existir depois com Constantino, porque o cristianismo ele foi perseguido primeiro pelo judaísmo, depois pelo Império Romano, mas por volta do ano 300, o cristianismo deixou de ser proibido e passou a ser uma religião protegida pelo Estado. A igreja passou a ser amiga do Estado. Aí que os problemas começaram, né? A igreja, quando era perseguida, ela era fiel à doutrina, ela, na verdade, era perseverante. Depois que ela se tornou amiga do Estado, ela se corrompeu. Na época da igreja primitiva, você ser presbítero, ser bispo, não era um cargo de importância, não era um cargo que a pessoa tinha prestígio e dinheiro. Já quando a igreja passou a ser amiga do Estado, esse cargo virou um cargo de prestígio. Então começou -se a atrair pessoas que não tinham realmente amor, zelo com as doutrinas cristãs, né? Tanto é que os reformadores questionaram muita coisa que se pregava no catolicismo medieval e queriam voltar à simplicidade do evangelho. A igreja primitiva, por exemplo, ela a princípio teve a sua sede em Jerusalém. A igreja primitiva não tinha um papa. O catolicismo tem como sua sede Roma, né? O catolicismo tem um papa. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 15, você vai ver que quem presidiu o primeiro concílio da igreja cristã foi Tiago, o irmão de Jesus, que era, na verdade, líder da igreja em Jerusalém. Pedro estava presente, não presidiu a reunião. Leia lá, você vai ver se eu estou falando errado. Nós vemos também que Paulo, quando escreveu sua epístola aos Romanos, ele nem cita Pedro, né? Se Pedro fosse o primeiro papa e estivesse lá em Roma, ele, na verdade, seria natural que Paulo citasse, mandasse uma saudação para Pedro. Em Gálatas, Paulo fala que ele repreendeu a Pedro em público. Isso não condiz com o cargo de papa, né? Essa atitude que ele teve com relação a Pedro não condiz com a ideia que se tem do papa hoje. Então, é errado você acreditar que os primeiros cristãos eram católicos, né, no molde do catolicismo moderno que existe hoje. Nós respeitamos as instituições, mas a gente tem que tomar cuidado para não ter idolatria com as instituições, né? Isso não é só uma característica católica, tem muitos evangélicos que também acabam criando assim uma idolatria, um apego à instituição, a algum nome, a alguma pessoa. Os adventistas acreditam que a Ellen White, né, que é a profetisa deles, que aquilo que ela escreve é inspirado por Deus. Uma vez eu fui fazer um curso na cidade de São Paulo, né, de extensão sobre a Reforma Protestante, e lá a gente tinha irmãos batistas, presbiterianos, pentecostais, e às vezes surgiam algumas polêmicas, um alfinetava o outro. E uma vez um irmão que era presbiteriano falou assim para o irmão batista: vocês têm uma teoria aí, que a igreja de vocês começaram com 3J, Jesus, Jerusalém, quer dizer, João Batista, Jesus e Jerusalém, né?
Aí ele falou assim: agora vocês pesquisaram melhor, descobriram que a Igreja Batista nasceu lá na Inglaterra, né? Aí, na verdade, o irmão disse: olha, realmente tem alguns que levantaram essa tese, mas não é uma coisa unânime entre os batistas. Então a gente tem que tomar cuidado. Uma igreja, para mim, ela é verdadeiramente cristã se ela prega o que Jesus e seus discípulos pregaram. Então nós temos aqui a Bíblia para nós tentarmos viver o cristianismo primitivo na sua simplicidade, no seu poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Então não foi a Igreja Católica que produziu a Bíblia ela foi dada por Deus à humanidade. A Bíblia não é pertencente a um grupo, né? Ela é, na verdade, uma dádiva de Deus à humanidade. E Deus, né? Ele usa quem Ele quer, faz as coisas do jeito que Ele quer. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.